Hoje vamos fazer uma breve meditação no livro de Jonas. Pedir para os irmãos abrirem lá. Se iniciar a leitura, irmãos, aqui no capítulo 3, versículo 1, 2 e a primeira parte do versículo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Bom, irmãos, a história de Jonas poderia ser resumida nesses 3 versículos, né? Se ele tivesse sido obediente. Se na primeira chamada, né, a gente vê aqui no versículo 1, no capítulo 3, que foi pela segunda vez, e acredito que todos aqui conhecem a história de Jonas. Mas Jonas, sendo homem, pecador, ele desobedeceu a Deus na primeira chamada. A gente já meditou um pouco sobre a história dele, e eu vou fazer uma recapitulação, acho que existe essa palavra, do capítulo 1, para a gente meditar no capítulo 2 e encerrar aqui nesses versículos que a gente acabou de ler. Muitas vezes, irmãos, a gente, escutando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, a gente entende a vontade de Deus, entende e consegue enxergar na palavra os mandamentos de Deus, e muitas vezes a gente age como Jonas, desobedecendo a Deus. A gente vê no capítulo 1 a fuga de Jonas, no versículo 3, fala: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui, como a gente meditou, acredito que os irmãos não lembrem, porque nem eu que preguei estava lembrando, faz um tempo. Mas a gente vê aqui no versículo que quando ele fala fugir da presença do Senhor, ele sabe que isso é impossível, porque Deus está em todos os lugares, conhece todas as coisas, ele é onipresente, mas quando fala fugir da presença do Senhor aqui, era Jonas fugindo da vontade de Deus na vida dele, né? Tentando fugir da vontade de Deus, que era pregar o evangelho em Nínive. A gente viu também que Nínive era uma cidade bem corrompida, fica um pouquinho, como a gente estudou tá estudando a geografia, quando eu fui ver o mapa eu consegui me localizar melhor, mas fica ali perto do rio Tigre e do outro rio, que eu esqueci agora o nome, é Rio Tigre, esse daí mesmo, e fica ali pertinho, então ao invés de subir, ele desceu. Mas a gente vê que aquele povo era um povo bem corrompido, até por isso, né, a gente vê, eu só não lembro o versículo que fala que as maldades chegaram até Deus, né, as maldades deles. Só não lembro qual que é aqui. Versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu li em alguns relatos também que bem provavelmente o povo ali de Jonas, ou conhecidos, até familiares, poderiam ter sido escravizado por aquele povo, poderia ter sido... Eles tinham alguns sistemas lá fugiu a palavra agora, mas quando você aplica uma sentença a algumas pessoas que trazia muito de
Tá fugindo a palavra, mas é quando você prejudica alguém, faz maldade com alguém, com um prisioneiro, não, é tortura. Essa palavra sumiu. Mas eles tinham algumas técnicas de tortura. Então, bem provavelmente tinha uma rixa ali. Tinha uma rixa, mas bem provavelmente Jonas ele ficou meio que com o sentimento de que aquele povo não merecia ouvir a palavra de Deus. Eu li isso em alguns relatos, né? Aqui eu não achei, mas bem provavelmente seria isso. A gente vê também nisso o orgulho de Jonas, né, em cumprir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente se depara com isso também, onde a gente vê algumas pessoas e pela nossa visão e pelo nosso pecado também, a gente acaba tendo um julgamento de que aquela pessoa não merece o amor de Deus, aquela pessoa não merece o arrependimento, né, a graça de Deus. E foi mais ou menos esse sentimento que Jonas teve nessa situação de orgulho e falta de piedade, né? Se podemos dizer assim, de amor para com aquele povo de Nínive. Acho que isso é algo que hoje em dia a gente não tem tanto, né? A gente percebe que na Bíblia, naquela época, os povos ali guerreavam muito por espaço, por às vezes por algum outro objetivo. Então tinha muito disso. A gente vê também lá os samaritanos, né, ali também que eram julgados por outros povos também. E a gente percebe que hoje nós não vivemos isso tanto aqui no Brasil. Eu acredito que é muito difícil, pelo menos da maneira que era antigamente, mas isso às vezes acaba ficando mais sutil e a gente às vezes vê uma pessoa que fez um mal pra gente, eu falo isso por mim mesmo, e você fica com aquele orgulho de não pregar a palavra para essa pessoa, mesmo que ela tenha te feito mal há muito tempo, em outra época, ou acabou de fazer mal, ou um vizinho que de certa forma é um pouco folgado, ou algo do tipo, e a gente acaba tendo esse sentimento também, caindo no mesmo erro de Jonas, de julgar as pessoas, julgar os pecados, às vezes por nós estarmos numa condição de filhos de Deus, isso pode subir um pouco o nosso orgulho e a gente não demonstrar esse amor que realmente é pedido por Deus na palavra, né? Então, o primeiro ponto que eu tirei para mim aqui, e isso realmente eu tirei para mim porque eu já passei muito por isso, de às vezes ver uma pessoa ou um certo parente e acabar julgando por mim mesmo que deixando, né, na verdade, o pecado falar mais alto e não demonstrar o amor, não demonstrar a graça de Deus na minha vida para essas pessoas. Então, parece algo super longe da nossa realidade, porém, o mundo cada vez mais ele vem apresentando formas de pecado bem sutil. E se a gente não presta atenção, isso acaba passando despercebido. No versículo 10, irmãos, a gente vê aqui que, do capítulo 1 ainda, tá? Que Jonas ele foge da presença de Deus, ou seja, ele era um profeta, ele tinha que cumprir ali o que Deus mandou ele fazer, porém ele resolve desobedecer a Deus. Acho que por um momento aqui, não sei o que passou na cabeça de Jonas, mas ele preferiu tentar fugir, ainda que eu acredite que ele sabia que não ia conseguir. A gente vê depois que ele estava bem triste, né, num estado onde ele não dá valor nem à própria vida. A gente viu no decorrer do texto aqui que ele manda o pessoal jogar ele no mar ali no meio de uma tempestade. Então ali ele já tinha estava numa profunda tristeza, né, que ele nem deu a importância para a própria vida. E tudo isso por orgulho de não obedecendo à vontade de Deus, né? Tudo isso por um certo falta de amor por aquele povo de Nínive. No versículo 10, irmãos, nós vemos assim: então estes homens se encheram de grande temor. Ali
o pessoal que estava com ele no navio, e disseram-lhe: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Antes disso, irmãos, a gente pode ver aqui também, deixa eu só ver qual que é o versículo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não. Mas ele fala aqui em algum lugar que cada um estava clamando ao seu Deus. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Que tens dormiu? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim o Deus se lembre. Não, era outro. Que falam que eles estavam clamando cada um seu Deus. 5. Aqui. Comecinho, né? Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Deus com letra minúscula aí, né? Então o que a gente percebe também nesse trecho? No versículo 10, a gente percebe que Jonas já tinha falado que estava fugindo da presença de Deus. E ali, como a gente viu nesses outros versículos, tinham pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus, né? Tinha incrédulos ali no meio. E uma desobediência de Jonas, o não cumprimento da vontade de Deus, acabou dando um mau testemunho também. Jonas era um profeta, né? E ele acabou, ao invés de levar a palavra até mesmo ali, para aqueles homens que estavam junto com ele no navio, ele acabou fazendo ao contrário, que é dando um mau testemunho. Então, a gente percebe também que a vida, quando você está em pecado, quando você entra, né, e comete um pecado contra Deus, isso pode acarretar outros tipos de pecado. Então você acaba fugindo da presença de Deus, como Jonas coloca aqui, e isso te deixa vulnerável, né, a outros pecados. Acredito que Jonas aqui, ele não estava nem calculando muito o que ele estava fazendo. A gente vê que ele foi dormir, depois ele manda jogar ele no mar. Ele estava num momento ali meio complicado e a gente viu que ao invés dele estar cumprindo vamos dizer assim, a vocação dele ali, o que ele foi chamado para fazer, ele estava indo na mão totalmente contrária, que era dar um mau testemunho àqueles que ainda não conheciam a Deus. No versículo 12, aqui ainda do capítulo 1, a gente vê que aquela parte que eu falei, e disse-lhes, e ele lhes disse, Jonas no caso, né, dizendo: Levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então é engraçado como Jonas preferia ali morrer do que se arrepender e cumprir a vontade de Deus, né? E a gente vê o quanto o homem ele é fraco sem Deus, né? O quanto o homem ele é pecaminoso, né? Se não fosse a graça de Deus e o próprio Espírito de Deus que habita em nós, o pecado realmente ele consome, né? O que você tem, o que você pensa, da maneira que você age, tudo isso acaba sendo guiado pelo pecado, como a gente vê aí na vida dos ímpios aí fora, né? Normalmente é dessa mesma maneira. Então a gente viu que Jonas ali estava em profunda tristeza, né? A gente vai ver após ele fala sobre isso também no capítulo 2, sobre a tristeza dele, e a ponto dele não se importar ali de cessar aquela tempestade, todo aquele desespero dos homens ali que já tinham jogado muitas coisas que estavam no barco ali para o mar, então já tinha causado um dano para aquelas pessoas, então ele não se importou de ser jogado também. No versículo 16, irmãos, aqui para a gente encerrar esse capítulo 1, não a pregação, mas o capítulo 1, no versículo 16 fala assim: Temeram, pois, estes homens
ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aqui a gente vê a grandeza de Deus, né? A gente vê que como Deus ele trabalha, né? Como Deus ele já conhece o coração de todos, não está preso no tempo. Então, Deus não tem essa limitação que a gente tem. E aqui a gente vê, né, o nome de Deus sendo glorificado por aqueles homens, por até mesmo num erro de Jonas ali, Deus foi exaltado. E acredito que aqueles homens enxergando, às vezes eu paro para pensar, irmãos, e hoje quando eu estava lendo essa passagem aqui, a gente fala de coisas que não é normal para o nosso dia a dia, né? Você vê uma tempestade iniciar. Aquelas embarcações, naquela época, eles tinham um sistema de leitura, vamos dizer assim, do tempo, da maré, do vento ali, era muito importante isso, porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje para prever isso. Então era muito importante saber disso para não enfrentar essas tempestades. A gente sabe que quem conhece um pouquinho do mar aí sabe que uma tempestade dentro do mar, a ponto de que fala aqui que estava quase quebrando o navio, né? Então era algo totalmente estrondoso que iniciou ali, né? Foi algo que Deus colocou ali para realmente provocar essa situação. E depois que Jonas foi lançado, o mar simplesmente se aquietou. Então a gente vê uma situação que não é normal. E acredito que por isso eles reconheceram o poder de Deus e que somente Deus poderia fazer tudo isso, né? O mesmo acontece com Moisés, quando ele abriu o mar e a coluna de fogo e outras coisas também, as pragas ali, e com outros profetas também, outros homens usados por Deus, que fizeram coisas que para um ser humano é impossível ele atrelar aquilo dali a qualquer outra coisa que não seja Deus. Tem alguns que ainda tentam falar que Moisés, quando o pessoal passou, tem uma época do rio que fica na canela. Tem uma galera que ainda tenta, mas a gente sabe que é realmente a soberania de Deus sendo mostrada, né? E aqui no capítulo 2, irmãos, a gente vê uma outra situação que também não é. Eu acho que essa daqui é até um pouco mais difícil de se imaginar, né? Que é uma pessoa sendo tragada por um peixe e ficar ali por 3 dias dentro das entranhas do peixe. Eu confesso para os irmãos que eu tentei imaginar isso, tentei imaginar mais ou menos a situação e é muito difícil. Você imaginar que você 3 dias dentro da barriga de um peixe é algo surreal, mas foi a maneira que Deus escolheu para ensinar a Jonas, né? Vamos ler o capítulo 2, irmãos? Agora, entrar na nossa meditação. Aqui no capítulo 2, deixa eu só ler o finalzinho aqui o versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, vou ler até eu vou ler só o versículo 1 primeiro. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. É engraçado, irmãos, ver como quando a Bíblia relata algumas dificuldades de alguns personagens, a gente tende muitas vezes a passar por isso sem aplicar nas nossas vidas, né? E eu acredito que Deus colocou isso na sua palavra justamente para a gente se identificar com esses personagens e se identificar também com a possibilidade desses erros para a gente aprender e não cair no mesmo erro que esses personagens em si. A gente percebe aqui que Jonas, ele passou 3 dias dentro das entranhas de um peixe,
Eu não consigo imaginar como é que foi, se ele conseguiu dormir. Acredito que ele não dormiu durante esse tempo. Não, não consigo imaginar da maneira que ele ficou lá, mas a gente vê que ele, ao final de 3 dias, ele faz uma oração a Deus. E nisso eu posso pegar para mim, né, o quanto ele demorou para se arrepender e realmente orar. A gente vê que aqui não é só uma oração de arrependimento, mas uma oração de agradecimento, né, a Deus, porque ele finalmente reconheceu que por mais que ele estava naquela situação ali, a situação foi causada pelo pecado dele e mesmo assim Deus o guardou. Deus não deixou que ele morresse ali no mar, fez um peixe tragar ele, ele ficou ali, e depois a gente vê a soberania de Deus falando pro peixe vomitar, que fala? Vomitar ele ali em terra seca. Então a gente vê a dificuldade do homem em, em se arrepender também, né? Em enxergar a sua falha e realmente buscar a Deus. Isso eu me identifico bastante porque eu tenho essa dificuldade de muitas vezes reconhecer algum erro e colocar isso perante Deus, né? E realmente buscar um, vamos dizer assim, um novo caminho em relação a essa dificuldade. E a gente vê que em alguns personagens também aconteceram algumas coisas que nos mostram que eles também eram pecadores, por mais que foram homens usados por Deus, eram pecadores também. E a gente vê a falha do homem, né, nesses personagens. Do versículo 2, irmãos, até o versículo 6, eu vou ler só, que é a oração que ele fala, e aí ele passa um pouco sobre a angústia dele. É algo que me lembra muito o Salmo, essa oração dele lembra muito alguns salmos, pela formação, algumas coisas que ele coloca aqui, e eu vou estar lendo do versículo 2 ao versículo 6. Disse assim, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então a gente vê algo que lembra também um pouco alguns salmos, né? Mas a gente vê ele fazendo aqui uma analogia a uma sepultura, né, onde ele estava ali. Acredito que foi um momento muito difícil para ele. Não tinha luz, não tinha nada. Toda vez que eu parei para pensar em alguma coisa que ele estava falando aqui, eu tentava pensar como se fosse ele dentro da barriga de um peixe. E eu que já tive algum contato, né? Uma vez que eu estava no mar, só de um peixe encostar na perna, você já fica desesperado. Um peixinho desse tamanho. Imagina estar dentro de um peixe, né? Isso é algo horroroso. Mas a gente vê aqui ele realmente reconhecendo, né? E arrependido, fazendo essa oração a Deus. A gente sabe também que Jonas ter ficado 3 dias ali faz alusão a Cristo, a morte e ressurreição de Cristo também. A gente viu isso também no outro estudo que a gente fez. E no versículo 7, irmãos, ele fala assim: Quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Uma coisa que eu anotei aqui, que é algo que... Tudo que eu anoto aqui é algo que eu vejo que falta em mim e algo que serve para mim, né? E eu percebi que muitas vezes fala que quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E muitas vezes
na minha vida, isso também aconteceu. De eu ir buscar a Deus somente em um momento de muita dificuldade, um momento de muita angústia, um momento de um desespero ou algo do tipo. E quando o cristão ele cai nesse erro de ficar clamando a Deus e de buscar a Deus somente nesses momentos, ele acaba sendo um cristão fraco. A fraqueza espiritual, ela acaba tomando conta, porque você só busca a Deus nas horas difíceis. E quando estar bem, né, muitas vezes a gente fica num superficial de, ai, graças a Deus hoje o dia foi legal. E não passa disso, né, de um agradecimento. Sendo que a gente tem que realmente louvar a Deus a cada dia, seja a sua vida da maneira que ela estiver, o que estiver acontecendo. Nós sabemos, né, que temos motivos de sobra para estar a todo momento com o joelho no chão, agradecendo a Deus por um fôlego de vida, por um trabalho, uma casa, um teto sobre as nossas cabeças. E a gente não pode se limitar a buscar a Deus com mais fervor, só na hora de uma dificuldade, só na hora de tempos difíceis, de uma doença, ou que vai vir trazer uma palavra. Tem que ser a todo momento, irmão. Seja o momento que você está passando, isso não pode interferir na maneira que você serve a Deus. No versículo 8, ele fala assim: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Aqui a gente pode até ter um exemplo, que eram aqueles outros rapazes que estavam com falsas, ele chama aqui de falsas vaidades, que eram os deuses falsos também, pode ser isso. E a gente percebe que todo mundo que visa qualquer coisa, uma falsa vaidade, um falso Deus, ou coloca um amuleto, tem gente que coloca amuleto, atrela a energia do universo. Todas essas coisas não alcançam a misericórdia de Deus. Se o seu foco, ou o foco de qualquer pessoa está em uma falsa piedade, ele não alcança a misericórdia de Deus. A única maneira de você alcançar a misericórdia de Deus é através da palavra de Deus e através do sacrifício de Cristo. E a gente vê que hoje em dia as pessoas tentam mesclar um pouco, né? Hoje eu vi algo que me surpreendeu um pouquinho, que foi um worship, acho que é assim que chama, né? Que eles ficam louvando, com uma imagem de Maria, não sei qual que é aquela imagem, eu não conheço tanto. No meio, e foi engraçado na hora que eu vi, porque eles acabaram misturando um pouco da adoração ali que eles fazem a Deus com um ídolo também. Então a gente vê que hoje em dia as coisas estão se mesclando, se misturando de forma bem sutil, como eu disse lá no começo, para tirar, né, toda a obra de Cristo de cena, toda a palavra de Deus de cena e trazer essas falsas vaidades. Mas a gente vê aqui na palavra de Deus, não só nesse versículo, mas em diversos versículos, na verdade quase a Bíblia inteira, né, fala sobre isso, que a misericórdia vem através do sacrifício de Cristo. E é somente assim que uma pessoa consegue receber a misericórdia de Deus, né? No versículo 9, diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. A gente vê que o que eu achei bem legal desse versículo e bem interessante é que essa oração de arrependimento, primeiro, de Jonas, falando aqui o quão ele estava angustiado e triste por ter agido dessa forma contra Deus e ter acarretado tudo isso. E o que é muito importante a gente ressaltar aqui e entender é que Jonas ele agradece a Deus, no versículo 9 aqui, estando dentro da barriga ainda do peixe. Então, ao mesmo tempo que ele errou até aqui,
né, que ele realmente se arrependeu, ele já logo reconhece, vamos dizer assim, o amor de Deus por ele, no caso, e ele agradece a Deus por isso. Então, você para e pensa que ele estava numa situação totalmente caótica ali para ele, totalmente difícil, e em nenhum momento aqui ele pede para Deus livrar ele. Ele somente agradece a Deus. E mais do que isso, ele ainda faz votos com Deus, né? Então isso serve para a gente também, de às vezes um momento difícil da nossa vida, a gente tende somente a pedir para Deus eliminar aquele momento da nossa vida. Às vezes você está passando por alguma doença ou alguma coisa que tem te afligido e você acaba enxergando sempre do lado negativo e não do que Deus tem feito por você mesmo nessa situação. Eu acredito que esse foi o sentimento de Jonas, de entender e ter a gratidão a Deus mesmo naquela situação. Ele conseguiu enxergar ali a misericórdia, o amor de Deus para com ele, principalmente naquela época que Deus agiu um pouquinho diferente com as pessoas desobedientes. Então acredito que esse foi o sentimento de Jonas, né? De agradecimento. E você vê aqui que mesmo o Senhor até então não falando nada, ele fala que ele pagaria os votos, né? Então ele tinha uma esperança ali e acabou fazendo votos com Deus. E no próximo versículo, no versículo seguinte, versículo 10, a gente vê a soberania de Deus mais uma vez clara aqui no nosso texto, que falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Irmãos, esse versículo, muitas vezes, a gente tenta aqui aprender com Jonas, aprender com o erro dele, e depois, vamos dizer assim, quando ele se arrepende ali, o exemplo que ele dá de agradecimento, mesmo estando num momento difícil, e passa a soberania de Deus despercebido nessas coisas. Mas como eu disse, a tempestade, o peixe, e agora aqui o Senhor mantendo ali Jonas dentro do peixe, que já é algo que é totalmente maravilhoso, né? Vamos dizer assim. Depois ele ainda guia o peixe para soltar Jonas vomitar Jonas lá na terra seca. E pelo jeito não fala aqui, mas foi na terra seca. Acredito que seja onde ele partiu também, né? Que dali ele foi depois como a gente viu, para Nínive, como era desde o começo a missão dele. Então aqui no versículo 10, a gente vê o controle de Deus com os animais. Eu já vi alguns estudos também falando o que deixa mais surpreendente ainda, que poderia ser uma baleia. Tem algumas versões que falam baleia, né? Na minha fala peixe, mas algumas versões falam baleia. E a gente sabe que a baleia ela não consegue engolir nada maior do que uma laranja. Por isso que ela come os krill, né? Que são os peixinhos pequenininhos. E a gente vê até nisso, né? Fala aqui que Deus, no versículo 17, fala que Deus preparou um grande peixe, né? E aqui ele ordena e o grande peixe simplesmente obedece a Deus, obedece a voz de Deus e vomita Jonas lá na terra seca. Então, mais uma vez, a gente vê a soberania de Deus criando essas situações, né? E a gente precisa ficar, eu pelo menos, eu sempre fico abismado e com muita vontade de ter presenciado alguma coisa grandiosa, mas não sei se eu teria, eu ansioso, bem provavelmente eu ia ter um ataque de ansiedade ali e ia desmaiar. Mas ver um mar se abrindo, ver uma coluna de fogo, ver certas coisas, chover maná do céu, chover ali as cordonizes, né? Todo esse cuidado de Deus e até mesmo as pragas, a gente enxerga como Deus transcende toda a nossa visão que a gente sabe que é o real aqui nesse mundo, e Deus com todo o seu poder e glória e soberania sobre todas as coisas, a gente vê que para ele é muito simples, né? Lendo aqui é muito simples falar que
falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então, simplesmente Deus falou e o peixe obedeceu e foi lá. E isso é maravilhoso. E aí a gente volta para os versículos que a gente leu no começo, né? E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então, mais uma vez, e isso também é algo que demonstra a misericórdia de Deus, até mesmo de Deus dando uma segunda chance para Jonas cumprir a vontade dele. Então, isso é algo que podemos pensar. Eu vi até um comentário falando que talvez se Deus não tivesse freado a Jonas ali no meio do mar, tudo isso tivesse acontecido, talvez Jonas teria feito coisas piores ainda ali na vida dele. Mas é uma conjectura, né? Então, que eu nem trouxe. Mas acabei de trazer falando, né? Então, deu na mesma. Mas Deus ali, sendo misericordioso, ele acabou dando uma segunda chance para Jonas. E acredito que Jonas cumpriu desta vez sem pensar duas vezes, né? Depois de tudo que ele tinha passado, ele tentasse fugir de novo da presença de Deus, aí, aí é muita rebeldia. Mas a gente vê aqui um ensinamento, né? Deus, ele é misericordioso e a gente vê que a um filho ele corrige, como Jonas foi corrigido, e ele dá ali a segunda chance para Jonas cumprir a vontade dele e assim glorificar ele. Mais uma coisa que eu pude trazer daqui, irmãos, acredito que o que Jonas aprendeu também e que Deus estava tentando mostrar ali para Jonas é que realmente a palavra de Deus ela não tem que ter nenhum vínculo com a acepção de pessoas, né? Por mais que você tenha um julgamento dentro da sua cabeça, que pode ser social, ou ver um morador de rua e falar, poxa, esse cara aqui não tem salvação. Ou aquele cara que está lá fazendo um monte de coisa. Ou um cara que eu vi uma vez um pastor usando um exemplo que era de um cara que violentava criança, depois matava a criança e enterrava a criança, jogava num lote lá. E até para essas pessoas jamais pode passar por nossa cabeça a questão de julgar se essa pessoa merece ou não a salvação. Isso é Deus quem já estabeleceu, né? E a gente sabe que Cristo ali no capítulo 5 de Mateus, ele deixa muito claro que se você pensar em fazer algo, os desejos ocultos do seu coração também são pecados, assim como aqueles que são consumados ali, né, no fazer. E isso nos dá um ensinamento de que realmente o pecado contra Deus é algo que Cristo pode justificar, e isso cabe a Deus decidir quem ele quer que seja justificado ou não. A nossa parte ali, o nosso papel, assim como o papel de Jonas também foi, era pregar o evangelho. Acredito que Deus tenha mandado Jonas e até aquele povo justamente para mostrar para ele que o evangelho é para todos, né? A gente vê essa mesma dificuldade que Jonas estava tendo aqui na igreja de Éfeso. A gente vê lá em Efésios que acho que é o capítulo 3, se eu não me engano, que fala sobre os gentios ali e o judeu, né, no caso. E a gente sabia que tinha uma certa dificuldade com essa união e saber que o evangelho é para todos. E aqui ele estava passando pela mesma coisa. Então, esse último ensinamento que eu tirei aqui desse trecho é que o evangelho é para todos e a gente tem que ter muito cuidado em fazer essa seleção, vamos dizer, até mesmo no pregar do evangelho. Você tem que pregar a todos que estão à sua volta e a todos que você conseguir pregar, né? Às vezes Deus abre uma oportunidade e a gente só tem que aproveitar, sem olhar para a pessoa, sem olhar se aquela pessoa merece ou não, sem julgar se aquela pessoa... essa pessoa aqui não adianta falar que eu já falei de Deus, já falei, não adianta. Então, isso serve como um último ensinamento dentro desse trecho,
que devemos cumprir a vontade de Deus, que é levar toda a palavra, sem tentar fugir da presença dele. E quando a gente fala em fugir, aqui no caso de Jonas foi realmente fugir para um outro extremo da onde ele deveria ir, mas muitas vezes você negligenciar a vontade de Deus, você está fugindo da presença dele também. Então, por mais que não aconteça tudo isso daqui, às vezes por você negligenciar a pregação do evangelho para alguma pessoa, para algum ente querido, você está tendo a mesma atitude que Jonas. Você não vai passar pelo mesmo, acredito, né, que não vai passar só se Deus quiser, pela mesma situação. Então, irmãos, é isso. Se uma próxima oportunidade tiver, se tiver uma próxima oportunidade, a gente finaliza o livro aí, estudando e vendo o que aconteceu, né? A gente vê que tem mais ensinamentos para frente aqui da vida de Jonas e como ele reagiu a tudo isso, mas fica por uma próxima oportunidade. Espero que tenha sido de proveito para os irmãos e aproveito para já pedir oração para que eu possa aplicar isso daqui que eu estou pregando na igreja, tá bom?